Por fora ela é uma garota perfeita, onde todos querem ser amigos. Ela tá sempre disposta a ajudar as pessoas, sempre tentando resolver os problemas de todos, sempre visando ser útil, e isso acaba tornando-a popular e querida por todos os alunos da escola. Mas por dentro ela é completamente diferente. Ela guarda toda a inveja, toda a raiva, tudo. Se pudéssemos descrever ela em uma frase, seria a mestra da arte das aparências que se tornou refém de sua própria máscara. Sejam muito bem-vindos ao Laboratório Kazuma ou Kazuma Lab. Se você ainda não curtiu, curta para não perder nada e aproveite para se inscrever, porque hoje falamos de Kikyo Kushida, de Classroom of the Elite. Para falar sobre essa personagem, eu separei esse vídeo em 5 tópicos e são eles: o passado, a mente, a manipulação predatória e a reflexão. Comecemos com o passado. De onde vem exatamente essa necessidade compulsiva da atenção em Kushida? A Kushida não nasceu má. Ela acabou sendo moldada por uma carência profunda. Desde pequena, ela percebeu que não era a mais genial, a mais forte ou a mais talentosa em nada em específico. Eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso, de olhar para os outros e sentir que nunca é boa o suficiente. A gente cresce se comparando, tentando encontrar algo que nos faça se sentir especiais, e quando isso não acontece, é fácil acabar buscando validação em outro lugar. No caso de Kushida, para seu ego em formação, ser comum era insuportável. Então ela descobriu uma forma de ser popular em um atalho social, tornando-se indispensável para todos. Mas como assim indispensável para todos? Ela percebeu que, se fosse a garota mais boazinha e atenciosa de todas, receberia muito mais elogio e a querida atenção que ela tanto desejava. Então isso virou seu combustível. Foda! Então tudo se resolveu? Felizes para sempre? Não. O problema nisso tudo é que, para ser uma garota perfeita 24 horas por dia, ela teve que engolir muita inveja, raiva, desconforto, frustração, e aqui entramos em seu colapso do fundamental. Como ninguém consegue reprimir as emoções ruins para sempre, ela criou um blog anônimo para despejar todo o seu lixo emocional. O que seria esse lixo emocional? Todo o seu veneno, tudo o que você quer falar e não fala, seja por ética, seja por moral. Ela contava todos os segredos dos seus colegas. Logo, quando descobriram que era ela, o mundo dela ruiu, e a garota mais amada virou alvo de um ódio absoluto. Em um ato de descompensação emocional e desespero, ela soltou os podres e as fofocas de todo mundo. E aquele ódio que antes era direcionado todo para ela, fez a sala inteira se autodestruir. Ali nascia a Kushida que nós conhecemos, que prefere colocar um prédio inteiro por água abaixo ao deixar que sua imagem seja queimada. Ou como chamamos hoje em dia, antes de ser cancelada. Conversemos um pouco sobre a mente dela. O que ela esconde? Se analisarmos a fundo sobre a psique da Kushida, percebemos alguns termos bem legais sobre ela, como a persona e sombra, de nosso queridíssimo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung. A persona é a máscara social que usamos para viver em comunidade. O problema é que a Kushida se fundiu completamente com a máscara dela. Ela detesta a própria sombra, seus sentimentos reais e sombrios, e por isso faz tudo para escondê-los das outras pessoas. Ao contrário daquele narcisista exibido que se acha rei do mundo, ela parece ter um narcisismo vulnerável. E o que seria isso? É onde se tem uma autoestima super frágil. Ela precisa da aprovação dos outros para sentir que existe. Se por acaso alguém ignora ou finge que não a conhece, ela vê isso como uma ameaça mortal ao seu ego. Nosso querido Freud descreveu aquilo que hoje chamamos de ferida narcísica. No sentido psicológico, Freud usava a ferida narcísica para descrever o que acontece quando a realidade machuca a imagem que o ego criou de si mesmo. É aquele momento em que a pessoa percebe que não é tão especial, perfeita ou admirada quanto imaginava, o que pode gerar vergonha, frustração ou insegurança. Uma coisa extremamente interessante que reparei logo na primeira temporada sobre ela, e que só fez sentido para mim na segunda temporada, se não me engano, é que ela parece ter cisão e formação reativa. Ela divide as pessoas entre quem me adora e quem me ameaça.
para disfarçar todo o ódio que sente de alguém, ela usa a formação reativa. Exagera no carinho, exagera no sorriso, sempre para cobrir a vontade que tem de destruir aquela pessoa. Era algo que me incomodava um pouco na primeira temporada por não entender. Ela queria fazer uma amizade forçada com a Horikita, sempre com um sorriso excessivo, com carinho excessivo, sabe? Mas no fim era porque o ódio dela, da Horikita, era absolutamente intenso. Tô deixando claro uma coisa aqui também, eu não tô dizendo que a Kushida tenha isso ou que tudo isso seja um diagnóstico para ela. Afinal, isso é uma personagem fictícia, e a ideia aqui é analisar o comportamento dela pela psicologia e mostrar algumas semelhanças e pontos interessantes que aparecem no anime. Então, encare isso como uma reflexão e não como um diagnóstico. Ela não sai manipulando ninguém de qualquer jeito. Ela primeiro observa, entende como a pessoa funciona, ganha a confiança dela e descobre onde ela é mais vulnerável. Depois, quando precisa, usa tudo isso contra ela, e por isso que muita gente chama esse tipo de manipulação de predatória, porque ela espera o momento certo para atacar, sempre tentando manter o controle da situação e protegendo a própria imagem. Ela é extremamente calculista. A Kushida se aproxima das pessoas e se faz de confidente, não porque necessariamente se importa, mas porque quer coletar informações. E isso é visto como auto-maquiavelismo. Na cabeça dela, ter informações confidenciais é como ter uma arma engatilhada na cabeça dos outros, onde se qualquer pessoa acabar errando, sair da curva ou ferrar com ela, ela só puxa esse gatilho e acaba destruindo a vida da pessoa naquele colégio, como ela já fez antes com o último. A primeira vez que vemos um comportamento verdadeiro e agressivo é quando a Ayano Koji descobre seu verdadeiro eu. E ela não implora para que ele guarde segredo. Ela cria uma armadilha. Força uma situação onde ela poderia acusá-lo de agressão psicológica, assédio. Ela capitaliza sobre a própria imagem pública. Ela sabia que o tribunal social da escola acreditaria instantaneamente na aluna exemplar, em vez de dar ouvidos a um garoto sem expressão. A Kushida é tão baixa que chega um momento que ela só quer acabar com a Suzune Horikita, a única capaz de destruir sua narrativa, e para eliminar essa ameaça, ela cruza a linha da traição. Durante os eventos cruciais, como o festival esportivo ou o exame Paper Shuffle, ela vaza informações de sua classe para outra classe. Ela chega ao ponto de colocar o futuro de vários colegas em risco só para tentar derrubar a Horikita, fazendo tudo de um jeito que parecesse justo pelas regras da escola, sem sujar a própria imagem e sem sujar suas próprias mãos. E aqui a gente vê a sua mitomania, onde ela mente com uma facilidade assustadora e sem tremer sua voz. A mentira para ela é só mais uma ferramenta de trabalho. Sem falar que, de certa forma, encontramos a ausência de remorso. Quando ela decide expulsar a Horikita ou a Ayano Koji, ela não sente culpa. A empatia dela é puramente cognitiva, fazendo ela entender o que todos sentem e usar isso para manipular. Não tem nada de emocional nisso. Reflexão. Existe uma frase do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que inclusive aparece no 5º episódio da primeira temporada, que diz: o inferno são os outros, que por sinal resume perfeitamente a vida de Kikyo Kushida. Como a identidade dela depende 100% dos outros, ela se tornou escrava dessas mesmas pessoas, e também da atenção excessiva que ela procura. Ela não é livre. Toda sua vida é uma encenação para uma plateia que, no fim, ela odeia. Afinal, a inveja é a dor que a excelência alheia causa em quem se sente impotente. E para finalizar, em relação a Horikita, eu acho que esse ódio todo que a Kushida tem dela é apenas inveja, e não o medo de seu passado vazar. Pense comigo, a Horikita é totalmente o oposto da Kushida. Ela é autêntica, boa nas aulas, atlética, não liga para o que os outros pensam e nem precisa de aplausos para caminhar. Para alguém que vendeu sua própria alma em troca de aprovação, ver alguém livre assim deve ser uma afronta insuportável, não acha? E se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar para